Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Yoga na Federal. Essa acho que é a nossa 11ª live e é muito especial estar aqui durante essa pandemia e poder encontrar a comunidade, poder encontrar praticantes, poder se inspirar com professores. Então está sendo algo muito interessante para mim, para a Rochelle, poder encontrar vocês com regularidade aqui para conversar sobre temas relevantes sobre a nossa prática, sobre aquilo que a gente gosta, aquilo que nos move, sobre temas que talvez não sejam tão vistos por praticantes de yoga, né? Como temas mais políticos e mais socialmente referendados e tal. E hoje a gente vai receber aqui nessa live uma praticante super especial, a nossa Lara aqui do Nordeste, de Aracaju, da Sangha lá do Sergipe. Eu ainda não conheço a Sangha do Sergipe. Vou convidar a Lara aqui. Nessa temporada lá em Mysore, na Índia, praticando com Sharats. Sempre é um bom encontro, sempre é muito entusiasmante. E aí, Lara? Oi, tudo bem, Marcos? Opa, bacana te ver aí de novo. Bom te ver Estava também. falando aqui com o pessoal que a gente se conheceu lá na temporada em Mysore, na Índia, praticando com o Guruji, com o Sharat Joyce, né, o nosso, digamos, patriarca da tradição do Ashtanga Yoga. E é sempre muito bom conhecer praticantes talentosos como você, né, em lugares tão especiais assim. E você não está distante, né? Está na Aracaju, é tão especial, tão bonita. Eu e a Rochelle aqui, a gente está muita vontade de visitar Tem vocês que aí. vir, com certeza. E a gente, vocês. É, Valeu pelo convite, Nordeste Marcos. Unido. E eu acho que esse o tema dessa live é interessante para a gente conversar um pouco sobre as nossas experiências, né, as vivências que tiveram lá. Eu acho que isso pode ser inspirador e pode também ajudar pessoas, não sei, em algum momento. Sim, a Pode gente ser sempre interessante. tenta, né? É. Eu tenho aprendido muito, assim, nesses últimos meses, tentando articular conteúdo para essas postagens no Instagram. Eu não tinha rede social. Pois Aí é. Eu a lembro gente que começa. você não tinha e não usava, não tinha WhatsApp também, né? Então essa pandemia mudou tudo, mudou tudo. Transformando, né? Tudo aberto. E a Aí é gente se bom que reinventando, é isso. a gente força a gente a sair da zona de conforto, né? E a gente começa a reviver, a pensar, a fazer uma narrativa de experiências que a gente teve, coisa que eu não estava muito acostumado. Então está sendo um prazer. Lara, então é um prazer muito grande receber você. Um abraço, um beijo aí para todo mundo de Aracaju, todo mundo, toda a sanga aqui do Nordeste, de praticantes, sanga bonita e unida. Vocês são bem-vindos aqui no Recife. Fala um pouco de você, Lara, para gente, para o pessoal conhecer mais você, sobre a tua trajetória no yoga. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, queria agradecer mesmo pela oportunidade de fazer essa partilha, né, e fortalecer essa sanga. Vocês estão fazendo um trabalho muito legal mesmo. Eu já sabia, né, porque você comentou comigo lá pessoalmente, e é interessante como essas relações, acho que esses encontros que acontecem na Índia, parece que eles, né, se fortalecem, são fortes. E daí eu acho que você tinha me comentado do projeto que você tinha do Yoga na Federal, né? Mas e aí surgiu tudo isso e acho que vocês se reinventaram super bem, estão fazendo um conteúdo muito bacana mesmo, praticamente diário, né, na internet, com conteúdos bem importantes e urgentes. Então, parabéns também para vocês aí, viu? Muito legal. Obrigado pela gentileza. É isso, né? O yoga nos coloca na prática em situações de desconforto. Então a gente vai extraindo esse aprendizado para a vida, né? E aí chega o momento que a gente tem que aplicar, né? Pois é, então, bom, Lara, né, meu nome, daqui de Aracaju. Então, o que é que eu posso falar? Eu comecei a prática, vou falar um pouquinho da minha trajetória na prática. Né? Vou falar um pouquinho da minha, na minha... Pode, fica à vontade, se apresenta da maneira como você está Tá, então, relevante. eu venho de outra área, né? É engraçado que eu conheci você também é acadêmico e eu também era. Eu comecei a praticar Ashtanga quando eu fui fazer o doutorado em Portugal. Eu era da área jurídica, fiz o mestrado e fui fazer o doutorado lá.
E durante o doutorado eu comecei a praticar Ashtanga e foi assim algo muito forte, eu acho, né? E a prática de Ashtanga, isso foi lá em 2015, 2016, lá em Portugal, em Coimbra. E a prática me ajudou a superar grandes desafios na área jurídica ainda, na área acadêmica. Porque quando eu fui para Portugal, eu tinha desenvolvido assim, um trauma de sala de aula. Não conseguia voltar a dar aula. Já tinha tido propostas para voltar e quando eu assumia, eu dava aquele gelo, sabe? Como se fosse um pânico e aí, aí pedia demissão. Passei por uma situação assim bem forte. Aula, E aula aí... de direito? Oi? Aula de Oi? direito? É, Aulas de... de direito, na faculdade de direito. Ensinei, porque eu tinha ensinado por um tempo, depois saí. Aí, enfim, fui, me afastei, fui fazer doutorado, ainda, né, querendo ultrapassar isso. Mas aí eu sinto que foi com a prática de Ashtanga que alguma coisa girou, uma chave girou e eu me senti fortalecida para enfrentar esse desafio quando eu voltei para o Brasil. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei a dar aula de direito em 2018. Voltei em 2017, em 2018 eu comecei a dar, voltei para a faculdade. E eu lembro que na época é como se os aprendizados do tapete viessem realmente para a vida, né? Eles são absorvidos pelo subconsciente. Então eu pensava assim, poxa, eu não preciso ser perfeita, né? Chegar lá e saber fazer tudo, porque é aquilo que a gente quer, né? A gente quer chegar já sabendo como fazer as coisas, como dar uma aula bem. E não sei, eu acho que para mim o yoga me colocou nessa posição de aprendiz e de saber ser humilde com os processos, sabe? Então, para mim, o Ashtanga foi muito, assim, a prática foi muito curativa em termos psicológicos nesse início, sabe? Talvez por isso tenha sido tão profundo a minha experiência com ela, tão forte. E então eu voltei para o Brasil e voltei a dar aula de direito e continuava praticando diariamente. Eu comecei a praticar em Coimbra com uma professora, Raquel. Ela tinha um estúdio só de Ashtanga lá em Coimbra. E aí, logo, um pouco tempo depois, eu tive que ir para a Alemanha fazer um estágio de pesquisa. E aí fiquei sem professor, né? Só que foi bem interessante, porque lá em Coimbra, primeiro ela já tinha me chamado para dar algumas assistências com ela. E depois eu me mantive em contato com ela e ela foi me orientando onde eu praticar na Alemanha. Então, eu fui fazendo os workshops, aí conheci o David Swenson, Sarasvati, eu tive a oportunidade de praticar lá com ela na Alemanha. Então, eu consegui manter a prática, mesmo tendo me afastado da minha professora na época, né? E voltando para o Brasil, em Aracaju também não tinha professor aqui. Então, eu fiquei meio órfã também viajando. E aí, fui fazendo os workshops, né? Com o Dani Sá, com o Lu Andrade, que eu tive a oportunidade de conhecer. E aí, foi que eu conheci Sharmila Desai, em 2018. E foi o meu primeiro chamado para ir para a Índia, né? A gente vai falar sobre Índia já já. Mas quando eu conheci a Sharmila, foi a primeira vez que eu pensei, é possível ir para a Índia, porque antes disso, para mim, era uma coisa assim, muito, sabe, utópica. A Índia é uma coisa muito distante, não sei se quando é que vai acontecer. E aí, quando eu conheci ela, eu pensei, não, é possível. E aí, conheci algumas pessoas que já tinham ido para o Shala dela na Índia. E aí foi que eu decidi. Foi a minha primeira ida para a Índia, em 2019, no final do ano. Junto com o Tony, né, que é meu parceiro aqui meu marido, que é parceiro aí da comunidade. E aí nós fomos e mantivemos essa conexão com ela. Aqui no Brasil, nossa professora, depois a gente começou a criar esse laço com Laura, né, Laura Miguel. E é com quem eu tenho praticado. A pandemia, então, né, criou essas possibilidades. Então, eu agora, nesse momento, mantive a prática com Laura, à distância. E é isso, tem sido Inclusive assim. fazendo as aulas guiadas da segunda série, né? Pois é, mas eu pratico com ela também, assim, durante a semana, sabe? Normal, Mysore. Além das guiadas, porque as guiadas realmente foi um choque de realidade da quarentena. Da Prática segunda guiada série. da segunda série eu ainda não tive a oportunidade. Eu ia falar o prazer, mas eu não o É um prazer. choque de realidade. Eu ainda Mas não é tive isso, a depois vai oportunidade. acostumando um pouco. Então É tá, vou... isso. Mas assim, pra mim, eu sinto que foi. Como é que eu posso dizer? Então aí eu voltei, fiquei sem professor aqui em Aracaju, né? Com relação ao Shala também, que acho que é legal falar. Então aí na verdade, voltando um pouquinho, na Alemanha, minha mãe foi me visitar e aí ela foi minha primeira aluna.
que é interessante, que meu primeiro contato com yoga, eu tinha 16 anos e foi por causa dela, de minha mãe, que tinha tendinite, aí me levou numa aula, era outro método, outra linhagem, mas foi meu primeiro contato e eu fiz por um tempo nessa época. E aí depois, já mais velha, né, eu comecei a ensinar para ela o Ashtanga. E minha mãe é super apaixonada, super dedicada, pratica diariamente com a gente, é lindo de ver também, né? E depois, quando eu voltei para o Brasil, meu segundo aluno foi Tony. Muito bom. Você está aí no nepotismo da Sanga. Começou a coisa da família, né? Que você já falou, Ariana. E Você aí está depois na a família. coisa da comunidade foi surgindo assim, que as amigas começaram a perguntar, eu quero aprender também, eu quero. Aí foi surgindo de uma forma natural. E aí, por um tempo, eu comecei a conciliar o ensino do Ashtanga com a faculdade de Direito. Então, eu dava aula na faculdade de Direito aqui no Brasil e comecei a dar algumas aulas na casa das pessoas. Assim, fazia pequenos grupos e ia dando aulas. E aí, isso foi em 2018. Depois, e aí quando a gente foi para a Índia, eu e Tony, para o Shala de Sharmila, né? Em dezembro de 2018, a gente já foi com o projeto de achar uma sala para abrir o Shala, né? Porque a gente já estava sentindo assim que não dava mais para eu ficar indo nas casas, estava ficando muito cansativo. Aí a gente abriu o Maya Shala em fevereiro de 2019, quando a gente voltou da Índia. Foi assim, eu voltei uma semana depois, já tinha inauguração. Foi assim, bem intenso. E aí foi bem bonito, né? Porque a gente começou a construir a comunidade, a gente começou... Eu acho que uma coisa que fortaleceu muito nossa comunidade é que a gente criou o hábito de, pelo menos uma vez por mês, tinha uns encontros teóricos, e era no sábado, aí Tony fazia o café da manhã, aí tinha prática, e depois tinha o café da manhã junto, aí a gente sempre se reunia em círculo, aí tinha partilha teórica. Então, eu acho que isso foi bem importante para fortalecer, sabe, a comunidade para tudo que veio depois, né? Para tudo isso que veio agora. E quando aconteceu, que a gente não pôde mais se ver ao vivo, a comunidade se manteve bem unida. A gente recebeu muito suporte, conseguiu manter esse laço. Então, acho que isso foi bem importante nessa caminhada. A gente acompanha vocês aqui do Recife e vê como que vocês a comunidade Eu fiz cresce. o chai, tá? Mentira, quem fez Quase, né? Tony tá dizendo que quem fez foi ele. Tá bom. Abraço aí pro Tony, pô. Abraço pro Tony, abraço pro Oliver também. O Betalito, espectador. E pra Rochelle aí também. É muito fofo, quero conhecer o Oliver também. Assim, uma coisa que me chama a atenção é como você também articula, né, a sua comunidade em Aracaju. Parabéns por isso. Eu acho que é um grande sinal, assim, né, em situações duras e difíceis e de desconforto, né, a gente aprende isso com yoga também, com Ashtanga, você conseguir crescer, né, e você vê essa dificuldade onde você está como uma espécie de oportunidade de crescimento, né? Ver a dificuldade, a dor, o inusitado, o difícil, o que É parece. um pouco do que a gente estuda também, né? A impermanência é o que Patanjali nos fala também, né? Que assim, a gente acha que as coisas são muito sólidas e na verdade não são, né? Então é tudo impermanente. E aí a gente faz os planos, mas a vida acontece. Então acho que foi bem isso que aconteceu nesse ano, né? A gente voltou da Índia, eu voltei em fevereiro, né? Pra cá, pra Caju. E aí tinha os workshops marcados, tinha uma série de planos, né? Para esse ano. Enfim, logo depois a gente teve que fechar, né? E como tanta gente, né, que tinha acabado de abrir, acho que um espaço e teve que fechar. Então, é isso. Né? A gente teve que lidar com a impermanência, que é o que a gente realmente aprende e aplicar, né? Tentando manter o equilíbrio, né? Porque é isso, a gente não tem controle, é isso também que a gente aprende, né? Nesse caminho, que a gente não tem controle absoluto sobre nada que acontece ao nosso redor. A gente pode ter um pouquinho de controle sobre a gente, né? Como Acho que a prática de yoga diária, quando você estabelece e consolida ela também você consegue ver claramente que é uma prática de lucidez, né? E de estabilidade energética, né? Você consegue de alguma forma ter mais estabilidade, né? Com os asanas, para não precisa cair, né? Sempre quando acontece alguma coisa, quando tem estímulos novos, você não precisa ser arrastado, né? Nem para aquilo que é entusiasmante, nem para aquilo que é muito triste. Né? Você vai criando estabilidade com essa
A própria respiração, né? Também, só a respiração, eu acho que ela já faz um trabalho, junto com a prática de asanas, né? Ela faz um trabalho, assim, de equilíbrio energético mesmo, né? Tem toda a razão, né? Uma vez eu estava conversando com a Laura, que vocês sabem, né, que eu sou ariana. Mas, enfim, hoje eu não me identifico muito mais com esse papel, não. Mas me identificava bastante antes. Então, assim, muito impulsiva, briguenta. E aí eu acho que... E aí eu fiquei melhor, vamos dizer assim, né? E aí eu tava comentando isso com ela um dia. Eu fiz, não sei. E foi bem aquela coisa do pratique e tudo virar. Eu não fui pensando nisso. E aí eu comentei com ela, é interessante que simplesmente aconteceu. Eu comecei a perceber que em algumas situações eu comecei a agir diferente, né? Ser menos reativa, né? Mais ação e menos reação. E aí ela falou, claro, a respiração começa esse processo, né? Porque começa a equilibrar realmente a gente, né? É muito poderosa a respiração. Pensa numa espécie de treino diário, né, do método, onde você se coloca em situações muito desconfortáveis, em asanas, e o que você tem que fazer é basicamente não desesperar e tentar estar com a respiração, né? Então você leva isso para a tua vida também, né? Tipo, não desesperar. Tem um capotasana da vida, né? Você tem que focar no drift, focar na respiração e assim, capotasana é outra live, porque depois a gente pode fazer uma sobre backbend e capotasana nesse desafio. Só uma outra perguntinha antes da gente ir para a Índia, é interessante. Acho que também aconteceu comigo isso, né? Eu nunca tinha parado para pensar em algum momento da minha vida em virar professor de yoga, assim. Nunca passou na minha cabeça um negócio como esse. Mas eu também praticava sozinho, né? E eu acho que foi um aprendizado muito grande não ter professor, assim, em certo sentido, perto de mim. Porque eu comecei a valorizar muito mais professores, acho que eu aprendi muito mais. Acho que nem na academia, assim, com 18 anos de academia, eu aprendi a valorizar o professor, né, e ter carinho, cuidado com o professor, como eu aprendi praticando sozinho, né, a Ashtanga, me machucando, tendo que me motivar para subir no tapete e tal. Aí até que um certo ponto, eu estava em Maceió nessa época, eu reclamava muito com o Rochelle, falava, Rochelle, porra, a cidade não tem praticante de Ashtanga, não tem professor de Ashtanga aqui, eu ficava muito irritado também. Eu também sou ariano, né? Então eu tenho certa tendência a ficar muito irritado. Aí até que em um determinado momento eu falei, quer saber? E foi exatamente na época do dropback, né? Da passagem da primeira série para a segunda. Eu acho que abriu alguma coisa assim, né? Eu quer saber, vou parar de reclamar, parei de reclamar. Sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer a minha sanga agora. Eu vou fazer a minha comunidade e vou ter que me tornar um professor, né? E foi aí que começou as coisas, né? Você também teve que se tornar professora, né? De yoga. Foi um processo natural também, né? Começando com minha mãe aí, a grande incentivadora e curiosa, né? Ela queria muito conhecer. Tony também, né? Tony, que para ele também, eu acho que a prática foi um orgulho, assim, um prazer começar a dar aula para ele também, porque para ele foi um processo muito curativo, né? Uma série de processos que ele passava na época e que a prática foi, assim, essencial, sabe? Então, eu tenho, assim, eu tive o prazer de acompanhar isso. Então, é isso, eu também não imaginava, né? Fui para Portugal imaginando uma coisa, mas eu sentia, eu sentia que faltava algo, sabe? Assim, claro, né? Eu estava assim meio em crise existencial, digamos assim. Mesmo me interessando pelo que eu fazia, mas faltava algo. E hoje eu sinto que eu consigo atingir as pessoas, sabe? Consigo ajudar. Então, é isso que me deixa feliz mesmo. Eu sinto que eu faço o que eu amo e que eu acredito, porque eu sinto os efeitos na minha vida, sabe? Então, é minha verdade. Eu sinto assim, que é uma verdade. Muito Né? bom. A gente encontra. E manda, assim, eu estou acompanhando aí o processo de recuperação do Tony também, né? Na operação do joelho dele. Acho que está sendo muito legal o que vocês estão fazendo, né? Colocando essas coisas. Sim, porque a gente tem que mostrar para as pessoas também que a gente sempre pode praticar, né? Sempre, independentemente da idade, da condição física. Por isso que é importante a gente perceber que de onde tudo parte é da respiração, né? E a prática de asanas, né? Que se você está num momento bom, ela é
fundamental, porque é ela que afina, que tira, né, que ajuda a eliminar as toxinas, e essa disciplina ela é muito poderosa, né? Até para a gente trabalhar o nosso ego, né? E para chegar lá, né, atingir um pouquinho a nossa mente. Porque a mente é o maior desafio. Às vezes a pessoa acha que é o corpo, que é a idade, mas não é. A mente, para mim, eu acho que é o maior obstáculo que as pessoas têm. Porque ela já cria dificuldade antes, né? Às vezes até com relação a dores. Já aconteceu muito com muitos alunos assim que eu acompanho. Ai, tô com uma dor, não vou conseguir praticar. Aí eu falo, tenta. Né? A única condição que não dá para praticar é com febre. Mas se você tá com essa dor, a gente pode ver o que você consegue fazer. E a gente vê. Se não der para fazer tudo, a gente adapta. Mas vamos sentir, né? E aí acontece muitas vezes a pessoa aí conseguir fazer tudo ou precisar adaptar alguma coisa, mas ela sempre sai agradecida e fala, me senti melhor depois, né? Realmente eu consegui. Então a mente é que cria dificuldade. Na maioria das vezes é o que eu percebo. Certamente, concordo com você. Né? É um exercício de humildade também, todos os dias subindo o tapete. Mesmo que você fique muito admirado, olha as coisas muito legais que eu estou fazendo com o meu corpo agora, depois você recebe outra postura que vai te jogar um pouco. Aí muda total o centro, né? E assim, eu acho que o interessante também é que você... É uma superação mesmo, né? Assim, a própria prática... Às vezes você é chamado para a prática, pode ter mil motivos, né? Um deles pode ser o asana. E é incrível mesmo, assim, acho que o processo que a gente acaba... de aprendizado que a gente passa, ficando em um asana, trabalhando nele por um tempo, um asana desafiador. E também, quando o corpo assimila determinadas coisas, né, parece que você sai um pouco do controle, né? Assim, a mente muito racional. E aí você percebe, pensa depois, né? Poxa, como é que eu fiz isso? Né? Porque você não foi somente ali super racional que fez sua perna vir para cá e para cá. Não, é como se a gente realmente absorvesse alguns aprendizados, né? O nosso corpo, enfim, é incrível. Aí você fica realmente se sentindo super bem, né? Então tem toda uma experiência, né? A partir dessa prática. E que é mais do que certamente mais do que o intelectual, né? Eu lembro de uma frase tem um livro do Matthew Vollmer, que é um dos grandes praticantes aqui no Brasil, Sim. Sobre lesões no Ashtanga. Você conhece esse livro? Maravilhoso, sim. Muito bom. Eu tinha muito problema no joelho com Marichasana, estava na primeira série, aquele livro me ajudou muito. Ele fala no livro algo que a gente sempre repete por aqui, que às vezes ele nunca se arrependeu de ter praticado um dia, assim, né? Ele começou a prática e tal, mas com muita frequência ele se arrepende ou arrependeu de não ter praticado, né? Uhum. Mesmo não querendo, ele pratica, no final é ok, é uma prática, né? Mas não praticar, se arrepende. Muito bom, Lara. Lara, se a gente está falando aqui de várias experiências, vivências, vamos para o nosso assunto agora, que é a Índia, Mysore e o Charat Joyce. E aí, como é que é para você? Você foi quantas vezes à Índia? Foram duas? Não, então, para Charat né, foi só uma, quando eu te conheci. Eu tinha ido uma vez antes para a Índia praticar com Sharmila. É lá em Goa, né? Que é no sul. Em Goa. Então eu fiquei na Índia, lá em Goa, por 2 meses com ela. E foi dezembro e janeiro de 2018 para 2019. Foi já uma experiência, né? Porque a Índia é uma experiência. Mas foi Goa, né? É um pouco diferente. Aliás, é bem diferente da lógica de Mysore. E depois, em 2019, em dezembro, eu fui para Mysore praticar com Charat pela primeira vez. E eu só fiquei um mês. Eu não sei se você ficou os 2 meses lá. Ficou os 2, né? Eu só fiquei porque eu ainda estava dividida e quis voltar para Sharmila. Então, em janeiro, eu fui para lá praticar com Sharmila. Eu lembro. E o Tony chegou também, né? Foi, Tony chegou. Mas da próxima vez eu quero ficar os 2 meses lá. Mas assim, Mysore conquistou meu coração, assim, sabe? Acho que foi interessante também conhecer esses 2 lugares, porque dá pra sentir a diferença, né? Mysore eu acho que ele é mais Índia, sabe? E Goa é litoral, tem muito turista, tem um turismo muito forte, de festa também. Então tem uma vibração um pouco diferente.
É muito russo, sabe? Então, Mysore é um lugar assim que é mais tradicional mesmo. Você vê as pessoas, essa coisa de você não poder mostrar os ombros, né? Tem que estar sempre com chá, com lenço. Então, o próprio turismo de Mysore, eu acho que ele é mais saudável, sabe? Do que o turismo de Goa. Então, é interessante ver essas diferenças, né? Mas eu me senti mais em casa em Mysore. Achei mais legal estar em Mysore. Assim, também foi a minha Foi, primeira vez, foi, sabe? foi a sua primeira vez também? Eu nunca tinha ido tão pro leste, assim. Sim. Assim, tudo é muito complexo, né? Saindo daqui para ir para lá, a organização. Quem foi que você indicou como seu professor daqui, ou professora, para poder praticar lá com o Xará? A gente tem que indicar Sim. alguém, né? Indiquei Laura. Eu acho que indiquei Laura, foi. Foi. Laura e Charmila, na verdade, porque eu tinha praticado com Charmila há 2 meses e tinha praticado. Foi, não, na verdade, eu indiquei Charmila, porque foi com ela que eu tinha praticado mais tempo junto. Mas aí eu lembro que lá, quando eu cheguei lá, aquela pessoa, agora eu não lembro, a assistente do Charate, né, que faz as inscrições. Lembra dela? Ela Sim. perguntou: quem é sua professora no Brasil? Aí eu falei: Laura. Porque é Charmila, né? Morava na Índia. Então todo o meu contato assim, mais direto, porque eu realmente fiquei 2 meses seguidos lá com Charmila, né? E aí já tinha praticado com ela aqui também, enfim. Mas aí foi isso. Então eu indiquei ela como minha professora Puxa, e né? Laura aqui no Brasil. Isso é muito importante indicar o professor, porque quando o Charate lá quer dar esporro, ele pergunta quem é o teu professor, né? É verdade. Quem te Lá da ensinou outra isso, ponta, né? lá da outra ponta do Chala, tu vê o berro do Charate, who's your teacher, né? Quem é o teu professor, né? Aí você tudo E, acanha. Se tá fazendo besteira, né? Alguma coisa. e ainda diz: ah, ele tá ensinando isso, né? É. Pessoal que faz parada de mão, né? Monta uma parada. Uhum, alguns saltos assim muito, né, Que história diferentes. é essa aí que tu tá fazendo? Com quem que você tá aprendendo isso daí, né? É, Pessoal, veja, tem a Rochelle está aqui do meu lado, ela está anotando. Vocês podem fazer perguntas, viu, para gente, para Lara. Fiquem à vontade para usar aí os comentários para fazer perguntas e interagir com a gente, né? Eu acho que uma coisa que a Harmony Slater falou para mim, falou para a gente num workshop em Fortaleza, me marcou muito. Eu acho que ela tá completamente certa, assim, né? Eu perguntei para ela no workshop em Fortaleza, lá no Chala do Lucas, qual era a diferença de praticar com o Patabi Joyce, né, que sistematizou esse método do Ashtanga Yoga, com essas 6 séries inusitadas aí, difíceis, e praticar com o Charati Joyce, né? E ela fez uma metáfora. Ela disse que o Charati é o Vishnu e o Patabi Joyce é Shiva, né? O Charati é um grande conservador, no bom sentido. sim. Ele conserva, né? Ele preserva a tradição, né? Ele está ali como guardião da tradição. Isso ficou muito evidente lá, né? O tipo de atenção que ele tem para uma espécie de pureza da prática, né? Conservando né, a prática e o método é muito especial, assim, de fato. Você notou isso lá? Sim, com certeza. Eu acho, inclusive, que esse modo, né, o jeito dele, das broncas e tudo, tem essa conotação. Eu acho que a gente pegou, inclusive, ele numa fase assim que ele já estava no novo Shala, né? Então, mais à vontade, que ele estava assim mais aberto, mais brincalhão, né? Acho que ele passou por um momento anterior mais rígido, né? Não sei se você já ouviu algumas histórias assim, mas assim, porque realmente é um grande papel, né? Uma grande responsabilidade, digamos assim, né? De manter, porque é muito fácil fugir, né? É muito fácil. Relativamente jovem, né? Assim, Jovem, exatamente. E assim, nesse mundo cheio de informação, que as pessoas querem fazer o que querem, querem fazer, né, o que sabe, o que já tem mais propensão, aí vem o Ashtanga e te coloca uma série fixa que você tem que enfrentar tudo. Então, tem que ter força realmente para manter, né? Tem que ter, assim, uma firmeza. E eu acho que ele desenvolveu muito isso.
E agora eu senti, pela minha experiência com ele, né? Eu senti, ao mesmo tempo que tem essa, né, de ser rígido, de fazer das broncas, ao mesmo tempo eu senti uma leveza. Não sei se você sentiu isso também, sabe? Ele dá a bronca, mas aí ele ri, sabe? Ele dá aquela puxão de orelha, mas ele ao mesmo tempo tem uma leveza. Então, eu me senti muito bem praticando lá, sabe? Não tive a experiência do chala anterior, já foi nesse chala novo, né? Maior e tudo. Mas, por incrível que pareça, por mais, né? Apesar do tamanho do chala, eu acho que eu sentia aquela energia muito concentrada, junta. E acho que ele é o catalisador disso tudo, né? Eu adorei praticar com ele. E senti uma energia muito boa, assim, sabe? Das brincadeiras, das broncas. Mas era uma bronca com suavidade, sabe? Não sei, eu senti dessa forma. Não sei se você sentiu também assim. Você de fato, conversando com praticantes mais antigos e mais experientes, com mais viagens para Márcio, eles falam sobre isso, né? Que acho que ele teve uma mudança talvez de estilo, de personalidade, assim, muito grande nesses últimos anos, né? Ao longo desses últimos anos. Acho que bastante pelos desafios, né? Que surgiram nesses últimos anos e também ele praticou, ele tem 30 anos de prática, né? Assim, se em 3 anos de prática diária eu já percebo no meu corpo, nas minhas relações como um todo, como isso influencia. Imagina alguém praticando isso 30 anos, né? Pratica as 6 séries do Ashtanga, um negócio meio absurdo, né? Numa só vida fazer isso. E praticou 20 anos consecutivos com o Patabi Joyce, né? Digamos, acompanhando o Patabi Joyce como assistente dele em várias viagens também. Isso dá muito know-how, né? Muito. O Charat tem uma espécie de. Ele tem essa coisa, esse misto meio de coisa de rigor e de leveza também, né? Eu acho que ele também, assim como bons professores, ele dá mais ou menos o que o aluno está precisando, né? Quando um aluno está meio preguiçoso, ele é mais rígido. Quando ele percebe que o aluno já é mais agressivo, ele tenta deixar o aluno mais tranquilo, né? Se o aluno está com muito medo, eu acho que ele percebe, eu acho que com facilidade isso. Eu acho que, Sim. assim Não, como ele ele faz... tem uma energia incrível, assim, né? Assim, de colocar, de te colocar, né, os ajustes que ele faz, pelo menos eu senti. Inclusive, essa foi uma resposta, uma pergunta que eu tinha recebido antes, né? Se ele fazia os ajustes. E a resposta é sim, né? Ele faz os ajustes também, ele tem alguns assistentes, mas ele está lá na sala fazendo os ajustes também. Especialmente lá no final, o Cat, né? Então, ele tem uma energia, assim, bem forte, eu acho. Que te coloca na posição de uma forma diferente, mais fácil, sabe? É isso, é muito know-how realmente. E ele sente realmente até onde a pessoa pode ir, né? Eu acho. Essa é Acho que incrível. tem essa coisa acho que praticantes antigos, né? Acho que esses praticantes... Se vocês têm a oportunidade de praticar com professores autorizados e certificados, né, você percebe, assim, quando você entra num workshop com um professor desse certificado, você percebe que já tem uma coisa diferente já, né? Acho que a qualidade de atenção, de energia, né? Praticando numa sala com um professor. Imagina você, sei lá, alguém praticando sozinho, né? Depois imagina você praticando com um grupo. Imagina você praticando com um grupo de pessoas avançadas, de muitos anos de prática, e com um praticante muito avançado, vários outros assistentes muito avançados e com muita experiência. Isso acho que muda toda a dinâmica energética, assim, né? Ali, Sim. lá no Shala novo do Charat, você tem 80 pessoas, assim, praticando juntas. Isso também é outra questão energética. O primeiro Surya parece que tu vai sair voando já, pela quantidade de energia no local. Uma curiosidade, né, para quem está acompanhando é que, bom, teve alguém que perguntou sobre nossa rotina, né? E uma curiosidade é que quando a gente, pelo menos para nós nordestinos, né, aqui acostumados com esse calorzinho o ano inteiro, então na época que a gente foi, fazia um friozinho de manhã, né, Marcos? De manhã cedo, para mim estava super frio. Então os primeiros dias de prática, principalmente quando era aula guiada, né? Porque quando é aula guiada todo mundo começa cedo, né, cedinho, e aí super frio. Né? Ai, meu Deus, eu começava a praticar de casaco até, depois é que tirava.
Mas era bem frio mesmo. E aí, né, começava com aquela quantidade de gente, depois que começava a surgir aquela energia, aquele calor humano. Eu acho que sobre a rotina de lá, assim, a segunda-feira é aula guiada, ok? É. E tem 2 turnos. O primeiro turno é com a gente, os iniciantes que estão chegando lá, o que fazemos todos a primeira série. Aí tem, sei lá, nesse Shala novo você tem muita gente praticando, né? Ou como 200 pessoas praticando. Imagina o mantra inicial, Ah, isso é muito poderoso. arrepia, muito forte, né? O Bandeguru, não, com centenas de pessoas. E aí na própria segunda-feira tem a prática guiada da segunda série. O Sharat deixa a gente ficar sentado lá assistindo, que também é fabuloso, né? Vários praticantes que você conhece de YouTube, assim, você vê lá praticando na sua frente. Você vê 80 pessoas fazendo capotaçana juntos. Você prende a respiração só de ver a pessoa fazendo karandavasana, todo mundo. Eu tava aqui pensando no Karandavasana, né? Eu Ele ficava, subiu, né? Sharat falava capotaçana, eu já prendi a minha respiração vendo todo mundo entrando, eu ficava tenso vendo o negócio. Aí de terça a sexta são a prática Meister, né, que é a prática individual, né, individualizada, né, ele vai dando posturas e tal. E ele fecha a semana no sábado, o dia de folga, de day off para o Sharat, é no É o domingo, domingo. para Sarasvati é no sábado. Né? Então no sábado aí é uma fecha também, começa com série guiada e fecha com série guiada da primeira série. É. Todo mundo praticando junto, aí já são 400 pessoas, né, naquele galpão lá. Uma curiosidade também que eu acho para as pessoas, né? É que assim, a gente não, por exemplo, eu e você, né, praticamos a segunda série, mas quando a gente vai para praticar a primeira vez com o Charate, então a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer a nossa primeira série, né? Então acho que isso é uma curiosidade que as pessoas têm, né? Então, porque me perguntaram sobre postura nova e tudo. Então eu fui lá e fui fazer a primeira série. Algumas pessoas até ele vai parar no meio da primeira série, né? Se a pessoa estiver fazendo ali sem fechar alguma postura que ele acha que tem que fechar, ó, para aqui. Então, eu acho que os primeiros dias, se eu não me engano, teve 2 dias de aula guiada, primeira série, todo mundo fazendo primeira série e já é um nivelamento, né? Que ele vai vendo, ó, você para aí, ele já vai vendo quem não pode fazer a primeira série toda, né? E aí, no decorrer desse mês, é que ele começa a passar algumas posturas da segunda série para algumas pessoas. Mas então a gente não faz tudo que a gente faz aqui com o que a gente recebeu dos nossos professores também, né? Que a gente faz na nossa cabeça. Mas com o Charate ele vai nos dando. Então a gente tem que ficar mais tempo lá praticando para que a gente vá recebendo as posturas por ele, né? Pelo acompanhamento dele da nossa prática. Né? Acho que isso é uma grande curiosidade, né, Marcos? Certamente, isso é muito importante. Gostei desse comentário, assim. Ele é um professor excelente. Ele não vai te dar postura se ele não conhece você, né? Exato. Ele tem que zelar pela integridade do aluno também, né? Então você tem que criar algum tipo de relação com ele, né? Ele vai ver na sua prática. Você na aula guiada é fácil você perceber quando a pessoa em verdade, ela não pode fazer a série toda, ela deveria parar, e ele já vai parando, como a Lara disse, tipo no Baddha Konasana, no Marityasana D, ele vai parando algumas pessoas. São as chaves, né? Marityasana D, Kurmasana. E isso também é importante. A primeira semana, ele não deixa você fazer muita coisa também, né? Mesmo as pessoas que vão lá há muito tempo, a primeira semana, em geral, todo mundo fica na primeira semana, assim, na primeira série. Primeira série, né? Por quê? Muito jet lag, cara. Você pega mais de um dia de viagem para chegar lá e, pô, você saindo daqui, tem muita gente dos Estados Unidos, gente aqui da América do Sul também. São 8, 9 horas de diferença. Você vai praticar num horário que você deveria estar dormindo, ou vice-versa. Assim, você vai ter que dormir num lugar, no momento que você estava muito aceso. Você precisa de uma semana para conseguir meio que estabilizar o corpo com a alimentação e tal, porque não é fácil. Você fica com muito sono em vários momentos. Você A não própria alimentação que muda geralmente, né? Porque a gente começa a comer coisas diferentes e tudo. É, Comidas você teria indianas. até razão.
Então é um momento, a primeira semana é um momento de você chegar e se acondicionar, assim, num clima novo, numa alimentação nova e lá na prática com o Charades. Depois ele vai acrescentando coisas. Mas se bem que com essa alimentação lá, eu não sei se você notou, assim, eu acho que por conta da comida indiana ser tão condimentada, né, muito, assim, para burro, o que aconteceu, acho que foi algum processo anti-inflamatório assim, no meu corpo. Então eu cheguei lá com várias dores, por exemplo, no joelho, eu estava meio que lesionado no joelho. Assim, na primeira semana eu estava já tinindo, assim, meu joelho parou de doer, meu seto bandhasana não estava conseguindo colocar o nariz no chão, minhas passagens estavam muito, eu estava conseguindo fazer passagem alta, eu estava sentindo meu corpo muito leve, assim, muito leve na primeira semana. Mas depois aí entra o catching e acabou com tudo. Acaba com tudo. Minha lua de mel. Então, primeiro eu acho bom falar, né, que a primeira série ela é muito curativa, né? Eu já ouvi alguns praticantes falando assim, assim, né? Não conhecidos. Ah, mas não tenho mais o que aprender com a primeira série. Mas isso é impossível, né? Porque eu acho que a gente sempre tem o que aprender. É para onde a gente sempre retorna, né? Nossa casa. Então eu dou muito valor, a gente tem que dar valor à primeira série. Então é muito bom a gente até passar um tempo só praticando a primeira série lá, com ele e tudo. Eu acho que sempre a gente tem o que aprender, né? E sempre é diferente, né? É incrível. E com relação à comida, a gente aqui, né, costuma cozinhar muito comida indiana. Então, para mim, não foi tão um choque assim. Ele até diz, ó, toma cuidado para do nada não mudar a alimentação tanto, né? O Charati recomenda isso também. Mas até que eu não senti muita diferença, assim, não tive muito impacto. Por isso, porque eu já estou acostumada aqui. Tony cozinha, Tony adora cozinhar e ele faz muita comida indiana. Inclusive, é um dos projetos aí para a nova etapa do Mayashala, né? Que a gente tá aqui com a casa agora, e com a horta, e vamos cozinhar bastante aqui. Queremos cozinhar bastante. Mas uma coisa interessante, teve uma pessoa que perguntou aqui se a gente, Bárbara, né, a aluna lá do sala, se a gente, além das aulas, das práticas, se a gente tem outros estudos. E acho que é legal a gente falar isso porque tem a ver com a nossa rotina lá também, né? Então, no dia a dia, o que é que a gente fazia? A gente... eu acho que Bárbara perguntou também sobre se todas as aulas eram 4 da manhã. Então, a resposta é não, né? Na verdade, no dia da aula guiada, me lembra aí, Marcos, era 5, é isso? Agora não lembro direito. A aula guiada? 5h30? Não era 4, não. Agora, na prática Mysore, tem vários turnos, né? Tem várias não é turma, né? Mas turnos. Então, quando a pessoa vai pela primeira vez, ela fica mais tarde. Então, que era o nosso caso. Então, o nosso turno era 8h30? Eu acho que era algo assim. Né? Era 8, eu acho. Só que começa agora eu não tenho certeza se começa 4 ou se começa 4h30. Acho que é 4h30. 4h30, né? Aí vai ter o de 5h30, 6h30. Então, capaz de eu acho que o nosso era 8h30. E aí vai. Aí a gente tem um cartãozinho, né? Logo no primeiro dia que a gente chega, a gente vai lá fazer a inscrição e a gente recebe um cartão. Nosso nome tá lá escrito e o nosso horário. O horário da aula guiada e o horário da nossa prática Mysore, né? Porque a gente vai todo dia. E aí, então, no caso, né? A gente ia no dia da aula Mysore, a gente ia. Aí, depois da prática, a gente tinha chanting, né? Alguns dias, que era entoar os mantras com Lakshmi, bem legal. E aí tinha os mantras, entoar, a gente fazia essa aula de entoação. E isso era obrigatório, tinha até chamada, né? A gente tinha que assinar lá a listinha e tal. E depois tinha algumas aulas que eram opcionais, que a gente fez, né? Que foi o sânscrito e o Hatha Yoga Pradipika, não foi isso? Foi isso. Né? Isso era a aula de filosofia. Então, aí isso era opcional e a gente fez. Né? Eu e Marcos, a gente tava lá na aula. Então, aí era... gente tinha aula... E aí, isso era até bom a gente já ser um pouquinho mais tarde, porque a gente já ficava direto. Comia por lá, porque agora o Chá é um pouquinho distante do lugar onde a gente fica hospedado. E aí a gente ficava direto, e era isso, mais ou menos acabava já lá perto de 11, né? Eu agora tô esquecida dos horários.
Voltando É. eu acho que uma outra coisa que você... Sim, a gente tinha aula de sânscrito e de Foi bem Shanti. legal, né? Eu aprendi, assim, o problema é continuar e aplicar um pouco, né? Mas, assim, até certo momento eu achei legal começar, né, a começar a aprender mesmo e entender um pouco quando a gente vê os mantras. O problema é depois, né, continuar para lembrar, porque é super complicado. Eu acho que é importante falar, a aula de chanting, né, de mantras e a aula de sânscrito não são com charati, né? São É, com outro professor, né, vinculado lá ao projeto. Inclusive lá no Shala antigo, não é a Sarasvati, a filha de Patabi Joyce, mãe de Charati Joyce, que dá as aulas também de chanting e também é um outro professor, né, que faz isso. Então eu acho que também é importante dizer que tem uma conferência, né, tem uma conferência do Charati toda semana, no sábado, depois da aula guiada, que, sei lá, fazem 400 pessoas, aula guiada com ele, a gente é liberado para, sei lá, tomar uma água de coco, isso é muito legal também. Tem uma barraquinha de água de coco do lado de ai, fora, muito foi bom. lá. Eu já tomava duas águas de coco com coco, né? Era meu café da manhã, todos os dias, assim, isso era muito legal. Muito bom. E aí a gente voltava e ia fazer a conferência lá com o Charat, onde ele fazia Sim. algo como 10, 20 minutos falando sobre algum ponto do Yoga Sutra e depois ouvia perguntas e respondia, né? Perguntas muito interessantes de praticantes do mundo todo. Aliás, falar praticante do mundo todo, a gente tem essa vida acadêmica, né? A Lara também tem esse pano de fundo acadêmico. A gente faz muita viagem, né? Assim, né? De pesquisa e tal. Mas em muitos anos de academia eu não tinha visto tanta internacionalidade, né? Aquele bairro, Gokulam, onde fica o Shala antigo, onde a Sarasvati ainda dá aula, porque pensa que o Charata ele não está no Shala antigo, né? Ele está num Shala novo, que fica numa parte industrial da cidade, uma parte feia da cidade, isolado, mas foi de parte industrial, assim, não foi de galpão para colocar muita gente. Provavelmente aquilo vai desenvolver muito, porque o Charata É isso que eu ia dizer, porque eu acho que Gokulam também não tinha nada, né? E aí foi crescendo em torno do Shala também. eu acho que o grande investimento imobiliário assim, que você pode fazer se você for indiano, se tiver algum colega indiano, fala para comprar algum terreno perto do Shala novo do Charat, deve estar barato ainda, daqui a alguns anos aquilo lá fica muito caro. Então, a gente tem essa aula, essa conferência em que o Charat vai tirar perguntas sobre uma plateia muito internacional, coisa impressionante. Você tem asiáticos, muitos asiáticos, chineses. Os chineses são muito aplicados, é impressionante como os chineses são aplicados. E o pessoal da Coreia do Sul também, muitos russos, os europeus e tal. Você tem africanos mais da África do Sul, né? Tem latinos, americanos, tem muito norte-americano também, porque eu acho que o Ashtanga é muito presente lá nos Estados Unidos. Então a internacionalidade é uma coisa impressionante, assim, em Gokulon e em Massa. Eu não sei se a Lara teve essa impressão, a impressão que tem é se você sentar em qualquer restaurante, qualquer café lá em Gokulon, que é esse onde está o Shala antigo, onde está a Sarasvati, se você puxar a conversa com qualquer pessoa, sai uma conversa muito interessante, assim, né? Sim, com certeza. Arbitrariamente ao Léo, são pessoas muito interessantes em muitos países, assim, com histórias muito impressionantes. Assim, para a Muitas pessoa histórias. É, também assumir tive uma muitas viagem histórias. como essa, ela tem que ser interessante em algum nível. Muito heterogênea, né? Muitas histórias mesmo. É. Gokul é o bairro lá, né? De Mysore. E que é, por sinal, muito agradável, né? Muita coisa gostosa, muito restaurante. De tarde, a gente não tinha nada, assim, né? Geralmente. Eu que acabei fazendo um curso de Abhyanga com... Vixe, me fugiu o nome dele agora. Ai, meu Deus, fugiu agora. Deu um branco. Mas
Mas então a gente ficava assim, né? Aproveitando também para desacelerar dessa vida e conhecendo muitas pessoas diferentes, realmente, muitas histórias interessantes. Tem uma pergunta que surgiu aqui, que é se tem tempo mínimo e máximo de estadia, né? Acho que provavelmente você deve estar perguntando se... Aí, o Tony respondeu. Ah, Tony Eu me também fiz ajudou. Lecando. massagem. Fica muito bom. Aliás, tem Lecando. uma cultura, né, da massagem lá, né? É uma coisa que eu não conhecia. Ai, fantástica. Aliás, você falou de dores no início, né? Foi uma das primeiras. E assim, eu geralmente tenho uma dorzinha no ombro, quando eu faço alguma coisa diferente e viajando sempre me dá. Porque eu venho, né, mochila, o mete no ombro. E aí a primeira coisa que eu fiz foi para Lecan, que todo mundo falava de Lecan. Então lá fui eu fazer a massagem. Aí acabei vendo que ele acabou soltando que ia dar um curso, aí eu fiz, bom. Aí me envolvi nisso, então minhas tardes estavam preenchidas também com isso, com o curso de massagem. Muito bom. Foi bem Tony, intenso. eu quero agradecer esse curso que tu fez. Né? Tony, né? Meu cobaia. Eu usufruí aí, né, dessa massagem. Então tem uma cultura de massagem lá. Eu acho que toda É muito dos presente. 6 dias de prática é difícil encontrar massagista, porque todos os ashtangs de lá vão atrás de massoterapia no sábado e no domingo para se recuperar e se preparar para uma próxima semana de prática. Tony, daí, eu gosto muito. Eu queria falar uma coisa, Marcos, que eu acho que é bem interessante e que recentemente eu estava fazendo algumas aulas com o Andrade e ela comentou também, e eu acho que é muito válido a gente falar. Então, quando a gente tem as aulas Master, né, a gente fica esperando ser chamado, né, lá. Tem lá o turno anterior e aí a gente fica lá esperando e ele vai chamando. Só que ele não sabe o nome de todo mundo, né? Tem 400 pessoas lá praticando. Então, ele chama mais um, ou então mais um alto, super alto, né? Você eu acho que era super alto lá, né? Ou não? Se bem porque tinha algumas pessoas que achavam alta e ele não, né? Very, very tall. Very tall. Então, ele chamava assim. Aí, o Andrade estava falando recentemente que algumas pessoas eles ficavam questionando. Ai, mas então é muita gente, ele não sabe meu nome, então ficava questionando isso, sabe? E a quantidade de gente e o fato dele ser mais um. E aí ela fez uma reflexão que eu achei fantástica, né? Ela falou assim, mas na verdade, o yoga me coloca nesse lugar, realmente. Eu vim aqui para ser mais um, eu não vim para ser especial. Eu vim para somar, sabe? Nesse corpo coletivo, que é isso, aquela energia que está sendo produzida ali, sabe? Porque eu sinto muito que o yoga me coloca em um local, me leva para um local, me transporta para um local que eu sinto que nós somos um, sabe? Que nós somos feitos da mesma matéria. Temos experiências diferentes, mas a gente veio do mesmo lugar, a gente tem uma mesma substância. Então, nós estamos indo ali para somar, né? E não para ser especial. Que eu acho que é um pouco contrário ao que a gente vive, né, no mundo, assim, nesse nosso mundo contemporâneo, de ser, se destacar, de tal, ser o diferentão, sabe? Então, eu amei essa ideia. E eu senti isso realmente. Eu achei lindo, sabe? A perspectiva dela e me identifiquei. Porque eu acho que é isso. A gente pratica, não é para ser especial, não é para fazer aquilo que a gente mais sabe, mas para se colocar nesse lugar e para a gente construir relações, né? É para o autoconhecimento, a gente vai se conhecendo mais nesse processo e vai sentindo a nossa conexão com os outros. Daí surge a comunidade. Então, assim, isso é um aspecto da prática lá em Mysore, né? De ser mais um alto, mais um. Eu era mais um normal, então às vezes até demorava para ser chamada, né? Porque eu não sou alta nem baixa, sou normal, sou baixa. Então acabava. Mas é isso, né? A gente está chegando ali para somar nesse aprendizado. Então, uma coisa que você falou agora muito importante é uma coisa que eu também percebi lá, assim. Acho que 2 coisas aumentaram muito depois da saída para lá. Assim, sob a minha perspectiva, uma confiança no método, aumentou muito depois disso, né? E também esse senso de comunidade, né? Acho que, em certo sentido, esse yoga na Federal e essas lives todas, esses vídeos convidando vocês,
eu acho que é uma maneira de fomentar e de tentar, de fato, articular a comunidade. Eu acho que um dos grandes méritos e benefícios e características muito positivas da prática do Ashtanga Yoga é esse senso de comunidade, assim, né? Você cria uma espécie de tecido orgânico muito forte, né? Você praticando lá, parece que você aprende que você tem uma família, assim, né? É uma família de praticantes. Você tem irmãos, primos, tios, avós, no mundo todo, né? No mundo todo, assim, Sim, né? sim. Todas Isso é as muito idades. forte. E, assim, você não precisa falar com as pessoas, né? A gente vai viajando e vai entrando em lugares, o método é tão poderoso que você entra num lugar que você nunca viu antes, em outro país, outra língua. Você vê uma fotozinha do Charata, do Patabi George, vê um Ganesha perdido, estende o teu tapete, aí começa um Vandê, Gurunam, Charanara Vindê, faz a tua série, você está em casa. Assim. Os professores É, não. tem uma linguagem, né? Uma linguagem para além dessa que a gente fala, né? É uma comunidade. Eu acho que o Charate lá ele está tentando zelar por essa comunidade a partir do método. E essa confiança do método foi também de ver lá, certamente você também percebeu, a, a diversidade de corpos, assim, a diversidade de idades e de pessoas praticando é muito grande, né? Não é, você não tem aquela pessoa fininha, né, muito magrinha praticando. Você também tem pessoas fortes, você também tem praticantes altos, você tem praticantes pequenos, você tem praticantes hiperflexíveis, você tem outros que são muito fortes. Você tem formatos de corpos muito diferentes, todo mundo no mesmo método. Assim. Isso também foi uma Sim. coisa impressionante, né? E todo mundo com uma gratidão muito grande, né, com o método. Eu acho que você poder, eu acho que o contato com o Charate lá tem muito disso, de você. Poxa, Charate, você não precisa nem falar, articular. Obrigado, cara. Obrigado por você estar mantendo o método e por a gente estar aqui, né? Uma espécie a ida para a Índia, pelo menos para mim, foi uma ida de agradecimento, cara. De falar, poxa, muito obrigado por tudo e, e ver a fonte disso e falar essa gratidão para a fonte, né? A presença Sim, nessa com fonte. certeza. Lara, a live passa muito rápido. É, Eu quero sugerir para você, assim, para a gente parar essa live quando for para parar e depois a gente volta para continuar esse bate-papo. Acho que está muito legal e certo, tá as pessoas certo. podem acompanhar. É, eu vou, assim, a gente para, aí você me dá um tempinho para eu já publicar a live, Tá, aí eu abro outra live e a gente volta a conversar um pouco mais, respondendo perguntas. tá. Para responder as perguntas, né? Beleza, tá bom. Muito bom. O que tu acha? Tá combinado? Pode ser, tranquilo. Tô aqui. Fala uma coisa bonita aí para eu fechar agora a live. Ah, me colocou na situação. Até já. Pratique, pratique, tudo virá. Muito bom. Obrigado, Lara. Então, gente, fica aí quem quiser ouvir mais e fazer perguntas. Eu vou fechar essa live, vou já publicar ela no Yoga na Federal, sem descrição mesmo, e abro logo em seguida essa conversa super legal, super especial, com uma praticante muito Tá bom. talentosa de Aracaju, com a Lara sobre as nossas vivências em Mysore, na Índia, e com o Sharat Joyce. Então tá bom. Muito obrigado. Até já, Marcos. Valeu.